Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27. Hebreus capítulo 11, versículo 24 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Podeis assentar, irmãos? Que Deus assim abençoe sua palavra. São escrituras que nos posiciona, nos mostra realmente o que vale a pena. E tudo isso que aconteceu e está registrado nas Escrituras ficou para nós como setas indicativas, foram sombras que foi projetada para nós mostrar o caminho. E você vê Moisés, depois do livramento que Deus deu, porque ele, pelo decreto real, ele teria que ser morto quando bebê. Mas Deus honrou a fé daquela mãe e ele foi criado na casa de Faraó. E então logo ele estava ali na linha de sucessão do reino, que era a potência mundial da época. E ele tinha duas visões totalmente opostas uma da outra para observar. A glória do Egito e do outro lado a miséria dos escravos hebreus, que não podiam nem mesmo ter direito com suas próprias vidas, com seus filhos, não tinham nem mesmo o direito à vida. E ele, observando esses dois lados, ele escolheu o que o mundo jamais imaginaria que ele fosse escolher. Ele escolheu ser desprezado juntamente com aqueles escravos, do que ser honrado e se assentar no trono. E isso é um tipo perfeito, porque ele estava olhando o invisível, ele estava olhando o que vinha depois dessa decisão. E ao decidir pelo mundo, ou melhor, pelo sofrimento do mundo, ele sabia que após aquilo teria a glória da vida eterna, o gozo de estar sobre a vontade de Deus. É claro que a carne olhava para as farturas do reino, as glórias da majestade real que viria sobre sua cabeça, mas ele simplesmente sabia, teve o discernimento de espírito para discernir que aquelas glórias eram passageiras, que aquelas felicidades eram somente iscas, e que
aquilo que aparentemente era decepção era a porta que se abria para o gozo eterno. Isso ficou como tipo para nós. O diabo tenta te convencer aos luxos desta vida, a vida fácil desta vida. Mas por trás disso ele tem a fisga da morte. E eles que seguem a visão do mundo olham para você e pensam: que povo mais sem sabedoria, que povo de gosto, vamos dizer, ruim. Eles não preocupam em se divertir, eles não preocupam nos prazeres da vida, mas só em estar com sua Bíblia, vir à igreja, aquela vida quieta, e eles acabam achando isso uma loucura. Mas é como o caso daquele irmão que trabalhava numa empresa, e ali tinha um colega que costumava sempre zombar da fé do irmão. Sempre estava tirando sarro, sempre estava rindo. E o irmão sempre quieto. Um dia aquele ímpio disse assim: eu não sei que gosto você tem em ser crente. Você não pode beber, não pode fumar. Esse calorão que está aí, você não pode usar uma bermuda, você não pode isso, você não pode aquilo. Foi citando um monte de coisa. E aí concluiu e disse: você é um escravo da tua religião. Aí o irmão se posicionou e disse: eu vou, na verdade... Aí ele disse melhor, ele falou assim: não sei que gosto você tem em ser esse tipo de vida. E o irmão estava chupando ali, descascando uma laranja. E então ele terminou de descascar aquela laranja, cortou, comeu um pedaço e olhou para aquele zombador e disse: que gosto tem essa laranja? E ele disse: eu não sei, é você que está chupando. Ele disse: da mesma forma, se você quer saber que gosto é ser cristão, você precisa ser um cristão. Não tem como eu dizer para você que gosto é. Você precisa experimentar. Entende? E Moisés, ele tomou essa decisão de ser desprezado junto com seus irmãos, mas depois obter a recompensa que vem de Deus, não a recompensa que é dado pela carne. Ele teve esse discernimento. E o tema desta manhã é discernimento de espírito. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que é regido por espíritos. O mundo invisível é mais real do que o mundo visível. Como pode ser? Se o mundo visível posso apalpar, posso sentir, e o invisível não. Mas lembre que a Bíblia diz que o que é visível veio do invisível. E espíritos regem os seres vivos. Tanto a parte espiritual que vem de Deus, tanto como as partes espirituais que vêm das trevas para seduzir as pessoas. E aí é onde nós temos que entender que o diabo não age como os atores pintam, os melhores artistas pintam o quadro de um diabo com um olho de fogo, garfo na mão, chifre na cabeça. Se ele viesse dessa forma, todo mundo se espantaria. Mas ele vem e nem precisaria discernimento de espírito daí.
porque você olharia e saberia, isso é do mal e isso é do bem. Mas por que precisamos de discernimento de espírito? Porque os demônios, eles agem muitas vezes disfarçados de santidade. E a Bíblia diz que os demônios se transfiguram em anjos de luz para enganar. E se a pessoa for ir pela aparência, ele vai se ajoelhar diante de um demônio achando que está diante de Deus. Porque o diabo muitas vezes aparece em nome da religião, em nome da razão, de uma maneira que parece ser divina. E aí nós precisamos ter o discernimento de espírito para discernir se é de Deus ou se não é de Deus. Agora, para que nós tenha, irmãos, esse discernimento, e muito mais nesses dias finais que estamos vivendo, precisamos discernir os espíritos. E para nós discernir, tem que haver um padrão. Tem que haver um padrão. É como aquele caso que o pastor Febrônio comentou, quando ele esteve ali nos Estados Unidos, e ele conversou com o irmão, e o irmão era especialista em reconhecer notas de dólar falso. E então, comentando ali, ele falou que, por certo, explicando, né, tantos tipos de falsificações de dinheiro, mas todos os tipos de dólares falsos, ele discernia. E aí o pastor perguntou, mas o senhor teve que estudar todas as notas falsas para o senhor conhecer cada uma delas? Ele disse, não, eu só estudei o dólar verdadeiro. Mas como vai discernir as demais então? Todas que não bater com o verdadeiro é falso. Então é o que nós devemos fazer, é estudar a verdade, a palavra, a forma de Deus agir, porque às vezes tem coisas que vêm citando escrituras, mas a forma com que eles se apresentam não é a forma de Deus. Não é aquela forma de amor, de misericórdia. Entende? Então, quando nós sabemos que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. E você vai discernir, você vai ver as coisas, elas têm que vir acompanhadas de frutos. E os frutos que vêm são semelhantes, são de acordo com os frutos da palavra? Se não é, não importa o quanto diga e cite e apresente a palavra. Eu me lembro, creio que foi Martim, se não me falha a memória, que havia uma escola de teologia e de repente um daqueles alunos lá disse que teve uma revelação e ele disse assim, que alguém apareceu e esse alguém, ele se referia a Deus, e disse que pela meia-noite, creio que era, do dia tal, ele seria transfigurado, as vestes dele iriam brilhar, e aí todos deveriam dar reverência a ele, porque aquilo seria uma vindicação de que ele foi escolhido por Deus para um propósito. E quando chegou aquele horário, realmente ele se transfigurou. E muitos já o reverenciaram e ficaram maravilhados. Mas tinha um senhor ali no meio e disse,
vamos levar ele até Martim? Aí ele falou, não. O mesmo Espírito que disse para mim que eu seria transfigurado, disse que eu não deveria ir até Martim. Aí eles agarraram eles, agora é que você vai até ele. E quando estava chegando próximo, aquela luz, sei lá, transfiguração, desapareceu do homem. Por que o diabo tinha advertido ele? Não vá. Porque sabia que Martim tinha o discernimento. Por mais brilhante que fosse, não estava de acordo com a palavra. Não estava de acordo. Quando Martim estava sentado em sua escrivaninha, escrevendo ali, com a pena, de repente aparece diante dele a visão ali de um anjo, reluzindo. E aquele ser falou assim, Martim, eu sou Jesus, adore-me. Martim não se jogou aos pés dele. Martim primeiro foi discernir. E a base para o discernimento do Martim era a palavra. E ele começou a olhar nos pés, sandálias de ouro. Foi subindo aquelas vestes brancas, reluzentes, brilhando de luz. E Martim foi levantando o olho, foi... Quando chegou na cabeça daquela visão, ele olhou ali uma coroa de ouro. Quando ele olhou para aquela coroa de ouro, ele passou a mão no tinteiro e jogou contra aquela visão e disse, vai-te, Satanás, o meu Jesus ainda não foi coroado. E aquele demônio desapareceu. Então, o discernimento vai fazer você encontrar, é que nem aquele jogo das imagens, das diferenças, né? Você pega uma imagem, parece igual a outra, mas tem algumas coisas que diferem. E são coisas, às vezes, imperceptíveis, mas estão ali. E se você for fiel a Deus, temente a Deus, Deus vai te dar esse discernimento. Agora, quando alguém vem e diz, Deus apareceu para mim e disse tal e tal coisa, e aquilo que ele fala não está de acordo com a Bíblia, não é Deus. Não importa o quão bonito esteja esse anjo, quão linda seja essa coroa de ouro, está fora do lugar. Amém? Então nós precisamos, irmãos, discernir as coisas, e a base sempre é a palavra. E no caso de pessoas, os frutos da pessoa, se esses frutos são de acordo com a palavra. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluias. Uma pessoa com o espírito correto, ele jamais se projeta a si mesmo. Quando você vê alguém tentando se projetar, as atitudes dele não estão corretas. Porque um espírito correto vai sempre projetar Cristo, nunca a si mesmo. Então nós vemos que tudo que Deus faz, irmão, Ele faz para um propósito. Tudo é para um propósito. E o propósito sempre é a edificação do corpo. Na mensagem Discernimento de Espíritos, parágrafo 6 e 7, eu estava lendo antes ali no escritório, o irmão Brana falando assim, quando ele pregou essa mensagem, com o título Discernimento de Espíritos,
estava acontecendo nos Estados Unidos, ou melhor, era a época, era a época próxima da eleição presidencial. E ele disse assim: que tal se eu me levantasse e dissesse quem será o próximo presidente? E eu acertasse. Ele disse: meu nome seria estampado nas páginas dos jornais? Mas ele mostra assim: mas que bem isso faria? Para quê? Ele disse: de qualquer forma, um presidente vai ser eleito. Quer dizer, qual é o objetivo de eu dizer quem vai ganhar? Seria o único objetivo me projetar. Daí ele diz assim: mas vocês sabem que Deus não faz coisas como estas. Deus não usa o seu poder e os seus dons com tolices. O que vai ser, seja o presidente que for, será um presidente. Para sabermos agora quem seria o presidente, não nos adiantaria um centavo. Isto não nos faria nenhum pouquinho de bem em sabermos quem será o presidente. Por quê? Portanto, Deus não faz tal coisa como esta. E então, se eu fizesse tal predição como esta, e isto acontecesse, e os jornais apanhassem isto, e pessoas diriam: veja, quão grande profeta é o irmão Branham. Ele nos disse bem antes que isso acontecesse, simplesmente quem seria o presidente. E aquilo seria para minha glória. Mas Deus não quer. Ele não está interessado em trabalhar com coisas para minha glória, ou para a glória de qualquer outro homem. Ele está interessado com as coisas para a sua glória, com algo que terá benefício. Então, tudo que Deus faz é para o quê? Para um benefício. Quando Deus usa os seus dons, é para quê? Para beneficiar a igreja. É para a glória e edificação. No parágrafo 10, ele diz assim: mas Deus, quando Ele usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória de sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Esta é a razão pela qual Ele dá estas coisas em sua igreja, porque Ele tem mestres, profetas, evangelistas, pastores, e eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. O profeta não é para sair e misturar-se com o mundo e tentar tomar um prêmio como Balaão, e fez uma destruição, ou dinheiro tirado disto ou algo. Se ele é um profeta, ele está suposto a revelar Deus à igreja e afastar-se das coisas do mundo. É tudo para a glória de Deus. Amém? Ainda na mensagem Discernimentos de Espírito, parágrafo 13. Agora, há tantos nos dias em que estamos vivendo concernente a dons. Muita gente julga as pessoas pelos dons que elas possuem. Bem, eu creio que estas coisas são dons. Eu creio que o que vemos tomar lugar são dons, e eles são dons dados por Deus, mas nós, se não os usarmos de maneira correta, pela qual Deus os planejou para que fossem usados, então nós podemos fazer mais dano com os dons do que se não pudéssemos ter os dons. Entendeu isso? Se não usarmos os dons pela forma correta, para projetar a Cristo,
E para a bênção da igreja, podemos causar mais dano com os dons do que não tivéssemos dons. Por isso que muitas pessoas não compreendem quando aqueles dois jovens receberam o batismo do Espírito Santo e foram até a irmã Brana e disseram: irmã Brana, nós recebemos o Espírito Santo, devemos agora nós buscar os dons? Ele disse: não faça isso. Por quê? Porque eles forçariam a Deus a dar dons e acabariam usando aquilo de forma errada. Agora, quando Deus dá um dom, Deus quer que você use aquele dom. Aquilo vem de Deus para você. Você não pediu por aquele dom. Mas como que eu sei que eu tenho um dom de Deus? É quando eu me sinto em facilidade de fazer algo. Tem pessoas que têm facilidade de lidar com determinadas coisas. Ele tem um dom para aquilo. Tem outros que aprenderam a técnica para fazer aquilo, mas não têm aquela facilidade. Estão resmungando. Porque ele não tem o dom para aquilo. É como eu me lembro de uma história de um orfanato. Havia ali muitas crianças e o diretor daquele orfanato um dia preocupou. Porque ele pensou assim: bem, enquanto eles são pequenos, eu estou cuidando deles, dando comida, dando estudo, roupas. Mas eles vão crescer. E o que eu vou fazer com toda essa criançada? Eles precisam ter uma profissão. E qual a profissão para cada um deles? E então ele foi até um psicólogo e comentou sobre essa situação. Como eu vou saber? Vou pegar o Pedrinho, vamos dizer, vou colocar para estudar engenharia, vou pegar o João, vou colocar para ser um torneiro e assim por diante. Como? Eu vou saber. Aí o psicólogo disse para ele assim: faz o seguinte, você vai e compra todo tipo de brinquedo que tem formas de ferramenta. Martelo, você compra o esquadro, você compra... esqueci o nome, estetoscópio, né? Que vai do doutor. E todo tipo de brinquedo. E aí você chega e põe no meio da sala, tudo embolado ali. E chama as crianças para brincar. E fica observando. Cada um vai se identificar com o seu dom, com a sua profissão. Ele fez, de momento, vamos dizer, pega isso, solta, pega outro, solta, mas por final, cada um foi já se adonando, vamos dizer, daquilo que estava dentro dele. Ele falou: opa, você eu vou colocar nesse curso, você eu vou colocar naquele curso. Então, irmãos, na verdade é isso. Aquilo que você tem o chamado para fazer, você se sente bem fazendo. Não está longe de você aquilo. E quando Deus te dá um dom, você sente aquela facilidade, aquele chamado. E aí você cuida do teu espírito para que você use esse dom para benefício, não para propagação própria. Porque no discernimento de espírito, o irmão Branham manda discernir essas coisas. Qual é o motivo e o objetivo? Então ele diz assim: muita gente julga as pessoas. Mas nós, se não usarmos da maneira correta os dons, iremos fazer mais dano do que se não pudéssemos ter os dons. Outra noite eu fiz uma afirmação no púlpito, dizendo isto:
que eu preferiria ver o amor fraternal existindo entre a igreja, embora nós não tivéssemos um caso de cura ou nada mais. Vem? Nós devemos saber para que são estas coisas. O 14. Agora, se um homem vem a ele, tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação ou outra denominação, não o julgue pela denominação da qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar sua influência e construir para si um grande nome extraído disto, eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como o seu dom opera, se ele não está tentando realizar algo para benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Discernimento espiritual, não importa quão exato, quão perfeito, como seja ele, está errado se isto não é usado em prol do corpo de Jesus Cristo. Pastor Febrônio, entre tantos conselhos que sempre nos passa, lembro uma vez que ele disse assim: Pastor Daniel, nunca ajude ninguém a estender uma tenda quando é para o seu próprio nome. Quer dizer, se alguém que está querendo criar um grande monumento para si, não ajude essa pessoa. Mas se é alguém que está se esforçando em fazer algo para o reino de Deus, então vamos colocar nossa força junto. Amém? 16 da mensagem Discernimento do Espírito. Mas se ele tem um dom de Deus e ele está tentando edificar o corpo de Cristo, então eu não me importo ao que ele pertença. Você não está discernindo o homem, você está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E isto foi o que Deus nos mandou fazer. Nenhuma vez nós fomos comissionados para discernir o grupo do homem, mas nós fomos constrangidos e ordenados por Deus para discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer. E a que espírito em sua vida está tentando guiá-lo? E que espírito em sua vida está tentando guiá-lo? E então, se podemos encontrar que ele está tentando guiar o povo, não para dispersá-lo, mas para juntá-los e para trazer a igreja do Deus vivo, não todos para uma denominação, mas para um entendimento. Aqui está. Se você vê que o homem está tentando guiar o povo de Deus, não para dividi-los, dispersá-los. Aí que está, irmão. Tem muitas doutrinas que surgem por aí, que não precisa nem você ir estudar para ver se ela está de acordo com a Bíblia. Só pelo discernimento do Espírito você já vê que está errado. Que vem dividindo, espalhando, dividindo famílias, dividindo até casais. Que tipo de bênção de Deus que vem causar confusão? Ah, mas a mensagem também tirou pessoas do sistema. Do sistema. E trouxe para o corpo. Agora, dividir do corpo, tirar do corpo, isso não funciona. Isso não é o discernimento, não é o Espírito de Deus. Um companheirismo para a unidade do Espírito. Então, se ele é chuva serôdia, ou chuva temporã, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos.
e o Espírito que está nele, não importa a qual movimento ele pertença, o Espírito que está nele está tentando apontar ao povo o Calvário. Longe de si mesmo ou longe de qualquer outra coisa, sua única realização é apontá-lo ao Calvário. Ele não importa nem mesmo se é conhecido ou não. Está vendo? A pessoa que está no espírito correto, ela não se importa se ela vai ficar conhecida ou não. Ela quer apontar o Calvário, levar as pessoas a Cristo. Mais um pouquinho aqui, vamos terminar. Parágrafo 20. Tomaremos, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira alguma. Ele poderia ter sido rei do Egito, ele poderia ter tido o mundo aos seus pés, mas porque ele era um profeta de coração, ele recusou ser chamado de o filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar sofrer a perseguição e as provações de Cristo, considerando os tesouros do céu maiores tesouros do que aqueles do Egito. Ele abandonou e negou-se a si mesmo, a fama do mundo, as luxúrias, as coisas que a vida oferece. Ele tinha que olhar além disso. Veja, ele poderia ter sido. Então aqui está, já falamos sobre ele, né? E vamos terminar aqui, irmãos, com a mensagem Imagens de Cristo. Parágrafo 54. Um pastor tem que sair para achar o desgarrado. E um bom pastor é um guia. Francamente, a palavra pastor significa guia. E às vezes na igreja, um pequeno culto, um estalido se ouve na igreja. Uma das partes vai para um lado e outra para o outro. Um bom guia segue aquele estalido para quê? Para trazê-los de volta. Um verdadeiro guia, o que ele está fazendo? Ele irá onde está o desviado, para quê? Para trazer as almas perdidas. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma novamente. Se eles saem por aí, irmão, como se fosse destruir o mundo durante a noite, aquele pastor vai atrás para que ele possa endireitá-los, ganhá-los de volta para este caminho novamente. Esse é um bom guia. Ele está refletindo a imagem de Cristo. Nunca veio para ser servido ou para ser ministrado. Nunca veio para que ele fosse ministrado, mas para ministrar. Ele tomou o lugar de um servo e o seu rei, e se o rei dos céus pôde fazer isso, e somos membros de seu corpo, vamos ser todos iguais. Não ser diferentes, mas humilhar-nos em sua presença, não importa o que o mundo ou o povo intelectual tem a dizer. Não pense sobre isso, simplesmente receba mais do Espírito Santo e seja como Jesus, humilde, meigo, modesto, tome seu lugar e que ele tomará o seu no julgamento. Amém? Então aqui ele está mostrando que Jesus veio para ministrar ao povo, não para ser ministrado. E assim é a posição de alguém que está no espírito correto. Servir, não ser servido. Não usar o dom para se propagar, mas usar o dom para propagar o Evangelho, propagar a obra de Deus. Você vê que as pessoas que estão fazendo realmente as coisas de Deus num bom espírito, elas nem percebem que estão fazendo. Observe que Jesus disse sobre
no julgamento, que haverá pessoas que chegarão diante dele e ele dirá assim: eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. E as pessoas dirão assim: quando é que te encontramos nessa situação e o ajudamos? Jesus dirá: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Ou seja, a pessoa fez, nem percebeu o que estava fazendo. É assim que você faz, irmão, quando você faz num bom espírito. Você entrega um folheto, você fala de Cristo, você ganha alguém para a fé, e aquilo é natural, porque você não está fazendo para se propagar, mas você está propagando o reino de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e espero que vocês tenham captado, né, a palavra de Deus, e faça isso, peça a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê discernimento de espírito, para discernir qualquer coisa que venha. Eu quero discernir se vem de ti. Qual o padrão? A palavra, as escrituras, os frutos têm que ser de acordo com isso. Pai celestial, era isso, Pai, que o Senhor queria para esta manhã, eu creio. Eu peço que o Senhor amplie isso em nossos corações, de maneira que possamos realmente, ó Deus, crescer um pouco mais na fé. E que não haja em nenhum de nós o desejo de ser vistos, mas que nós possa fazer a obra, Pai, naquele espírito cristão, naquele espírito humilde, naquele espírito, ó Deus, de somar para o reino dos céus e nunca para nós. Dê, Senhor, a graça, a humildade a cada um de nós. Levanta, Senhor, jovens inspirados para pregar o Evangelho, mas naquele espírito correto, Pai, naquele espírito de levar a obra, levar adiante. Ajuda, Senhor, a igreja a ter o discernimento de espírito, para quando algum espírito enganoso vier, possamos fechar a porta, Senhor. Ó Deus, dá-nos essa graça a todos, pois pedimos a todos teus filhos onde estiverem. E agora, Pai, nos despede, nos dá um bom dia na tua presença, e à tarde nos traga para sermos abençoados por ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode saudar um ao outro, estamos despedidos. Um bom dia a todos, no nome de Jesus.